He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't go down. Thank you. This is kind of Irmão Dom, obrigado. Esta é uma surpresa um tanto súbita. Bem, é uma... Obrigado, quem quer que tenha dito isso. Muito obrigado. Eu estava desfrutando essas canções. Que coisa, eu gosto de ouvir isso. Sabe, eu gosto de bom canto. E eu ouço bastante disso quando eu venho aqui. Geralmente eu não sou, quando eu venho tendo culto de curas ou algo assim, eu tenho que ficar um tanto sozinho, a sós. E então os rapazes gravam essas fitas e depois, quando eu chego em casa ou quando tenho que trabalhar no escritório, então sento e ouço essas fitas repetidas vezes e ouço tudo o que foi dito. Eu estou contente por ver o irmão Gerholzer aqui esta manhã, um velho amigo do Evangelho. Há muitos anos estava neste mesmo trabalho, orando pelos enfermos, talvez anos antes de eu saber que se ora pelos enfermos. E assim, e outros homens aqui, amigos pessoais. Eu vi muita gente aqui ontem à noite do tabernáculo em Jeffersonville. E assim, nós estamos muito contentes. E eu me encontrei com o irmão Young Brown. Eu disse, o irmão Jack disse que o nome dele era Young e se encaixa nele. Quando ele me disse que ele tinha 60 e tantos anos de idade, eu mal pude acreditar nisso. Ele não mudou nem um pouco desde a primeira vez que estive aqui em Shreveport. Isso mesmo, simplesmente parece o mesmo. Bem, Deus é bom para nós. E eu gosto disso, da maneira como cantaram esta manhã, com profundidade nisso. Algo que é real, algo que tem significado. Pode-se absorver isso. Eu mal pude me conter de clamar alto quando os ouvi cantar aquela canção. Algo com respeito ao Salmo 23 ali. E então vir, e esta linda canção que eles acabaram de cantar, o trio ali. Só de pensar há alguma coisa nisso, que você sente no seu interior, suas emoções pulsando, sabe que o reino de Deus está próximo. Todas estas coisas sobre as quais temos falado e indagado, agora estão prestes a acontecer.
Alguns de nós podem adormecer antes desse tempo chegar, mas isso não impedirá a nossa ressurreição, porque isso dá o privilégio de vir antes daqueles a serem transformados. A trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos. Você notou a ordem da ressurreição? Seremos arrebatados juntamente com eles. Nós nos encontramos uns com os outros antes de nos encontrarmos com Ele. Seremos arrebatados juntamente para encontrá-lo com eles, a encontrar o Senhor nos ares. Veja, Ele é Deus, e então, quando Ele quer ser adorado, isso é o que a sua própria natureza é ser adorado, porque Ele é Deus. E Ele sabe que se estivéssemos lá, estaríamos olhando pelo canto do olho para ver se o outro está lá. Mas, e então não seria a maneira completa de livre adoração? Quando estivermos em pé ali, e sabendo que nos encontramos primeiro e nos cumprimentamos, e então ficaremos ao lado dele, o qual causou tudo isso, e cantaremos as canções da redenção. Como o irmão Jack muitas vezes fez a afirmação, quando anjos darão a volta na terra de cabeças inclinadas, não sabendo do que estamos falando. Veja, porque eles nunca foram redimidos, mas nós tivemos que ser redimidos. E como nós o coroaremos, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sei o que dizer, eu não pensei em nada para dizer, eu apenas subi aqui e acho que é hora de testemunho, apenas para dar um testemunho. E assim, hoje à noite, o Senhor permitindo, eu dei uma olhada no pequeno programa e para os cultos, e eu acho que é para eu trazer minha mensagem esta noite sobre a Páscoa, ou, perdoe-me, mensagem de ação de graças, esta noite. E então nós queremos tomar, então, talvez o resto da semana, se o Senhor permitir, para orar pelos enfermos. Nós queremos que vocês se reúnam depois deste pequeno jubileu de ação de graças, que é um memorial de uma grande reunião que foi feita aqui uma vez em Shreveport, há cerca de 3 anos, quando vocês tiveram essa revelação de vir para cá. E o Senhor realmente abençoou tão poderosamente aqui naquela reunião. E eu estou confiante que o Senhor continuará e que possa haver almas salvas aqui até que o último nome esteja no livro na grande estação de registros de Deus nas alturas. Aqueles que aceitaram Cristo como Salvador foram cheios de seu Espírito. Agora, vamos inclinar as nossas cabeças por um momento. Eu estou pensando numa escritura aqui. Senhor Jesus, nós somos as pessoas mais gratas nesta manhã. No entanto, estamos simplesmente limitados quanto à expressão. Se nossos corações pudessem transmitir o que nós desejamos, não sabemos como nos comportaríamos. E lá não é de se admirar que tu disseste, não haveria espaço suficiente para conter a bênção que Deus derramaria sobre nós. E nós estamos gratos por isso, e nós apenas oramos, Senhor, enquanto inclinamos nossas cabeças em adoração a Ti, que Tu recebas nossa ação de graças. Há tantas coisas pelas quais temos que ser gratos. E nós não conseguiríamos expressá-las, mas nós apenas dizemos graças a Deus. E acima de todas as coisas pelas quais somos gratos, está aquele grande dom de Deus para o mundo, quando Deus deu seu Filho para fazer um caminho para a nossa redenção. Nós somos tão gratos por isso, e nós abraçamos isso, e temos desde... Senhor, posso lembrar-me desde garotinho, é para isso que tenho vivido. E agora, quando estou ficando velho, sei que o sol se porá, não muitas vezes mais, até que eu seja convocado. E irei desfrutar aquilo pelo que tenho vivido. Eu sei, Senhor, que há muitos concidadãos do mesmo reino que esperam da mesma maneira nesta manhã, essa hora chegar. Pois aquilo pelo que temos saído na jornada para servi-lo e tentar dirigir o nosso semelhante a uma vida eterna, essa grande hora breve chegará. Nós simplesmente podemos, de alguma maneira, sentir isso dentro de nós, que está mais próximo do que talvez possamos imaginar. E rogamos que Tu nos abençoes agora e continues com Tuas bênçãos que Tu nos tem dado nesta manhã. E agora, enquanto lemos uma porção da Tua palavra, ou um versículo, ou 2, rogamos que o grande Espírito Santo tome estes versículos e um testemunho para a honra dele. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu pensei sobre um lugar aqui, eu creio que se encontra em Coríntios, 2 Coríntios 9, versículo 14 e 15.
pelas suas orações por vós, tendo de vós saudades por causa excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Paulo aqui está falando da graça de Deus que está em você, o dom inefável do Espírito Santo que habita entre o povo. Ele estava agradecendo a Deus pelo que eles tinham, o Espírito Santo que tinha descido sobre estas pessoas, o dom inefável de Deus, tão rico e puro. Agora, eu não tenho nada em minha mente exatamente, então eu pensei em apenas dar como que um pequeno testemunho de minha experiência com Cristo nos dias recentemente passados. Foi gloriosíssima. Toda a minha vida, vocês sabem, vocês têm me ouvido, muitos de vocês, e eu pensei em dizer isso para algumas das pessoas do tabernáculo que estão sentadas aqui. Em minha congregação, no tabernáculo, é constituída de cerca de 3 nações diferentes. De manhã, quando nós falamos, México, Canadá, Estados Unidos. Quase que aqui outro dia, havia 28 estados diferentes para um pequeno culto de escola dominical. Veja, 28 estados diferentes representados. Eu quero dizer isso para a glória de Deus. Viajando, eu acho que, por meio de oração e súplicas, mesmo sendo os rejeitados que éramos, rejeitados pelo mundo da igreja, hoje assim chamada, aquele tabernáculo tornou-se a mais poderosa central da graça de Deus, dentre todos os lugares que conheço no mundo. Eu nunca vi tanto do que o Senhor está fazendo ali. É apenas inefável como o que Ele está fazendo ali, apenas em humildade, apenas as pessoas chegando de todo lugar. E nós somos gratos por aquela pequena estação, onde algumas pessoas do país inteiro se reúnem para desfrutar a graça e espalhar graça entre os outros. Agora, toda a minha vida, parecia que eu queria ir para o Oeste. E muitos de vocês já leram as histórias e ouviram as fitas. O ministério de fitas é uma coisa mundial, em todo lugar. Eu acho que é uma maneira que Deus tem de espalhar a mensagem entre as terras ímpias, onde ela tem que ser traduzida. E na Alemanha, e assim por diante, eles têm fitas que levam para suas congregações de centenas e centenas de pessoas e colocam pequenas coisas em seus ouvidos e tocam uma fita. E enquanto eu estou falando, o ministro fica ali fazendo as mesmas expressões em outras línguas e trazendo isso diante de centenas. E centenas estão sendo salvos e curados apenas através das fitas que vão para o outro lado do mundo. Todas em inglês, mas sendo traduzidas em muitas línguas diversas, em tribos ao redor do mundo. Recebemos notícias deles através do correio. E agora, estou dizendo isto, vai ser um testemunho pessoal para a glória de Deus, para que você possa entender nas próximas noites o que eu quero dizer, se o Senhor permitir. Você entenderá. Como eu estava tentando dizer a noite passada, o mundo está chegando a um ponto em que está se desfazendo, politicamente, socialmente, economicamente. Você diz economia? Mais dinheiro. Sim, mas de onde ele está vindo? Nós devemos impostos que serão pagos no decorrer de 40 anos a partir de hoje. Ela está arruinada, ela está falida, nação. Não esta nação, mas todas elas. E não há como consegui-lo de volta. E é uma armadilha aprontada exatamente para fazer esta nação entrar em alguma coisa. E todos vocês estão cientes disso. Bem, quem tem a riqueza do mundo? Quem a possui? Certamente, ela tem, Roma tem. E quando o fizermos, quando ficarmos quebrados, ao invés desses grandes comerciantes, tabaco, uísque e assim por diante, como tem que conseguir o dinheiro, o que teremos que fazer é ou mudar a moeda ou emprestar dinheiro. E quando o fizerem, será o direito de primogenitura sendo vendido de volta. Exatamente, simplesmente tão perfeito e simplesmente o que a Escritura diz sobre isto. Eu gostaria de conseguir um lugar qualquer hora, se o Senhor permitir, quando uma tenda entrar em cena. E eu creio que será em breve agora. Brevemente percorrerei o mundo. Estou com reuniões mundiais aproximando-se agora. E eu gostaria de conseguir um local onde eu pudesse ficar por aproximadamente 6 semanas. E eu pudesse pegar essas coisas e estudá-las. Veja você, minuciosamente, através da Escritura. E é impressionante ver a hora em que estamos vivendo. Assusta-me. Assusta-me não porque
Em meu coração, os sinos da alegria estão soando, sabendo que a vinda do Senhor está tão próxima. Mas o que me assusta é saber que tantos estão despreparados para a hora com a qual estamos nos defrontando. Essa é a parte ruim. Quantos já ouviram a história dos esquilos lá aquela vez? Muitos, claro, eu acho, em todo lugar. Uma coisinha assim aconteceu outro dia e eu estava... Vocês já ouviram a história das montanhas descendo quando o Senhor escreveu essas coisas nas montanhas o outro dia? Minha vida... Eu não sou pregador. Qualquer pessoa sabe disso. Eu não sou pregador. Mas isso é constituído numa forma espiritual de observar coisas e ver coisas se moverem. E avisar de antemão as pessoas sobre coisas que estão prestes a acontecer. E é simplesmente... Essa é a minha formação. Eu não consigo evitar isso. Não mais do que você consegue evitar sua formação. Mas Deus nos tem colocado cada um no corpo para fazer certas coisas. E eu observo cada pequeno movimento, cada objetivo, cada motivo, porque tudo é governado por espíritos. Esta igreja foi colocada aqui com um propósito. Há um espírito por trás desta igreja, certamente. Espírito por trás do seu lar, por trás de cada edifício, por trás de tudo. Há um espírito, motivo e objetivo. Se essa igreja vem até aqui para grandemente exaltar algum sistema humano ou algo assim, então seu motivo não está correto. Mas se ela estiver colocada aqui para tentar alcançar alguma coisa para o reino de Deus, então o motivo e o objetivo ambos estão corretos, se os motivos estão assim direcionados. Agora eu tenho refletido desde o início do ministério e a primeira, a segunda e a terceira fase do ministério. A primeira vez que vim a Shreveport, eu disse a vocês que o Senhor, que vocês colocariam as mãos em cima como se fosse sobre minha mão, e significaria a mesma coisa. E o Espírito Santo nunca falhou uma vez, mas disse-lhes exatamente o que estava errado com você. Contei-lhes isso então, e ele me disse naquele dia que haverá um tempo quando você conhecerá o próprio segredo do coração, não sabendo que a palavra diz que assim seria. Eu não sabia disso. Mas a palavra de fato diz que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4. Agora, essa palavra, veja você nunca deve deixar essa palavra. Você deve permanecer exatamente com essa palavra, da maneira como ela está escrita. Não acrescente nenhuma interpretação particular a ela. Apenas diga justamente da maneira como ela está escrita. Isso é a palavra de Deus, e isso é Deus. Deus e sua palavra são a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E como eu disse na noite passada, há uma porção da palavra planejada para cada era. E há certa unção que desce, que projeta aquela porção da palavra para aquela era. E veja onde nós estamos hoje. Leia o que é para nós estarmos fazendo. Então saberá quão distante estamos. Vejo só uma coisa que falta: a vinda do Senhor Jesus a qualquer momento, um arrebatamento para a igreja, e é para nos encontrarmos com Ele nos ares. Agora, estas coisas têm que acontecer nesse dia, tal como Ele prometeu que Ele faria. E agora faz aproximadamente 5 anos que isso serviu o seu tempo. Cada uma dessas fases serviu o seu tempo. E ele deu visões. E muitos de vocês, ouvintes de fitas e assim por diante, sabiam que viria mais uma fase. E ele simplesmente planejou isso tão perfeitamente. Há homens sentados aqui mesmo, agora, para quem eu estou olhando, que estavam lá e viram isso acontecer da maneira mais perfeita que eu já vi em minha vida. E até mesmo tiraram fotos disso, do que o Senhor Deus disse que aconteceria. E nós fomos bem ali, e ali isso estava exatamente como ele disse. Simplesmente cerca de, como a de 17 de março, a edição de março da revista Life, vocês viram aquele círculo de luz no céu, 30 milhas de altura, 27 milhas de largura. Ora, só há umidade até cerca de 9 milhas de altura. E eles nem sequer conseguem distinguir o que era. E bem de pé embaixo disso, um homem que está sentado presente agora, estava de pé ali ao meu lado, quando 7 anjos desceram de Deus, visivelmente de pé, bem ali, e falaram-me acerca do fim do tempo, e estas revelações e coisas do livro de Apocalipse, os 7 selos, e disseram: volte para casa, e um a um trará a mensagem. Isso mesmo. E aquilo subia, e começou a ficar branco à medida que subia bem alto, e uma explosão que sacudiu as montanhas, até que rochas do tamanho de um balde caíram das montanhas desse jeito. E não havia nada em volta. Até mesmo o jornal disse que eles investigaram para ver se havia um supersônico, um avião ou alguma
alguma coisa. Não havia nada, nenhum avião em cima, nem nada. Além do mais, um avião supersônico não poderia fazer isso. E então foi previsto que seria dessa maneira. 6 meses antes de acontecer. 6 meses. E ali estava aquilo. E a ciência, pesquisando isso hoje, bem ali em Tucson, em diversos lugares, eles não conseguem entender o que era aquilo lá em cima. E então, se você pegar a revista e olhar, você poderá até mesmo ver que as formas das asas deles ainda estão lá enquanto estão subindo, os 7 anjos. E nós sabemos que essas coisas estão corretas, amigos. Oh, se alguma vez houve um tempo em que a igreja devia estar em profunda sinceridade, esse deveria ser neste exato momento. Agora. Mas simplesmente, isto me afetou dentro da minha pessoa. Por 5 anos agora, eu tenho me perguntado o que estaria errado. Eu senti em meu coração como se eu estivesse totalmente abatido quanto a alguma coisa e eu não conseguia distinguir o que era. Durante o tempo deste grande abatimento e assim por diante, eu simplesmente rodei de uma parte para outra, cruzando o país, e o governo me manteve sob investigação porque, quando tínhamos as reuniões, alguém preenchia um cheque, William Branham, e eu apenas o assinava e já o entregava. E então nós pegamos um pacote de todas as nossas reuniões, e quando eles olharam ali e viram que foi para pagar a campanha. Todavia, como eu assinava o meu nome nele, eu identificava o cheque como se fosse para mim mesmo, e eles me consideravam como devedor de $300 mil ao governo. E eles não me deixavam sair, e eu tive que ficar aqui e assim por diante por longo tempo para vasculhar tudo isso. E eu não sou... Tudo foi... E eles disseram, sim, foi para a campanha, mas as pessoas fizeram o cheque em seu nome. E quando o senhor o endossava, o senhor se identificava com o cheque e deve impostos dele. Ainda que o tenha segurado por um segundo em sua mão, ele ainda é seu porque o senhor o endossou. Eu não sabia disto. Eu não conheço toda a mecânica destas leis e coisas assim. Era para eu ter um carimbo para carimbar, ao invés de assinar. Quando eu assinava, significava que era meu. E então abriram o pacote e descobriram ali que ele foi colocado diretamente no fundo monetário e gasto dessa maneira. Eu tiro um salário da minha igreja de $100 por semana. Ali está sentado um administrador, sentado bem ali, que sabe que isso é certo. E isso é tudo que eu recebo daquilo. E quanto ao mais, ele vai direto para a campanha. Agora, eu me senti como se estivesse abatido durante os últimos 4 ou 5 anos. Bem, eu fui ao Canadá recentemente em uma pequena viagem de caça. E quando fui, o Senhor me ajudou ali a conduzir uma tribo inteira de índios ao Senhor Jesus. E eu tenho que voltar quando os córregos degelarem lá em cima e coisas mais. E batizar a tribo inteira no nome do Senhor Jesus. Por causa da cura de uma mulher indígena morrendo de infarto, a quem o sacerdote não quis visitar. Distante, lá nas selvas onde eu tive que andar por horas a cavalo. Há pessoas sentadas aqui agora que estavam presentes quando isso aconteceu. E agora então, voltando, eu tive que parar no Colorado para visitar alguns amigos meus lá, alguns ministros. Eu sou guia no Colorado e eu ia levá-los numa caçada. 2 ou 3 daqueles homens, 3 ou 4, 5 deles estão presentes agora que sabem disto. E tem estado terrivelmente seco no Colorado este ano, como por toda a nação. E os incêndios iam ser muito ruins, então atrasaram a temporada de caça por um tempo. Mas enquanto nós estávamos lá em cima, saiu um aviso que ia cair uma tempestade de neve. E é perigoso estar nas montanhas nessa época porque já vi vezes em que nem sequer podia se ver a mão na frente por horas e horas. E 30 pés de neve caíram de uma só vez, dentro de apenas algumas horas, bem em cima da pessoa. E ela perece. Então eu disse aos meus irmãos aquela manhã, quando saímos, eu disse, agora a nevasca. Praticamente 100 homens ou mais tinham ido mais distante que nós, e eis que vieram jipes, caminhonetas e tudo indo embora, porque eles sabiam o que ia acontecer. Não sobrou ninguém, a não ser o próprio vaqueiro lá atrás, o qual inverna ali. E nós éramos a única caminhoneta que ficou. E eu perguntei aos irmãos, eles disseram, nós vamos ficar. Sendo assim, tudo bem, eu disse, agora estejam prontos. E nós saímos e conseguimos um ministro metodista e eu fomos comprar um pouco mais de pão e coisas mais, enquanto podíamos encontrá-los. Foram aproximadamente 30 milhas de ida e volta. Então, nós voltamos. O irmão John e os outros sentados aqui, eles ouviram isso e foram embora. Saíram na hora. Então a nevasca começou. Mas nós íamos ficar.
E eu ia para Tucson para uma reunião. Eu liguei para minha esposa e ele disse que se eu não chegasse lá, que deixassem alguém me substituir. E na manhã seguinte nós saímos. Eu disse, agora, a primeira vez, estava realmente nublado. Se ouvirem a chuva cair ou qualquer coisa assim, voltem para o acampamento tão rápido quanto puderem, porque dentro de 10, 15 minutos não mais verão o seu caminho de volta. E eu tinha deixado os homens de tocaia. Eu fui caminhando para o outro lado do espinhaço, tentando fazer os veados descerem correndo em direção deles. E eu tinha, alguns dias antes disso, ajustado a mira do meu rifle em Tucson. Ao subir lá, desajustou um pouquinho para a direita. Atirei num veado grande que fazia anos eu estava procurando pegar. E o tiro acertou muito alto nele. E ele tinha morrido lá embaixo. E eu não conseguia achá-lo. O tempo estava ficando ruim. Eu pensei, eu vou subir rápido e dar uma olhada. E quando eu cheguei ao topo da montanha, eu notei que a chuva tinha começado, e neve misturada com chuva caindo, e os grandes flocos de neve, do tamanho de uma moeda de prata de $1, grudando em todo lugar e o vento soprando muito. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live.